Hoje, trataremos da segunda parte do Salmo 40. O texto de hoje nos fala sobre o ministério de proclamação do Evangelho do Messias Jesus durante sua vida pública ao assumir um corpo humano, sobre o sofrimento substitutivo do Messias Jesus na cruz, e sobre a vergonha daqueles que se opõem ao Messias Jesus e a alegria daqueles que o acolhem. Então, como o texto se expressa? Hoje, queremos aprender sobre isso e compartilhar a graça. Primeiramente, o texto de hoje nos fala sobre o ministério de proclamação do Evangelho do Messias Jesus durante sua vida pública ao assumir um corpo humano. No texto de hoje, Salmos 49:10, diz: Preguei a justiça na grande congregação, eis que não refreei os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação, não ocultei da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não refreei os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Esta passagem apresenta uma das obras que o Filho de Jesus realizaria ao vir a esta terra, assumindo um corpo humano. Trata-se da proclamação das boas novas. Aqui, a expressão na grande congregação carrega o sentido de que Jesus não se esconderia em lugares secretos, mas proclamaria abertamente sua obra de salvação diante de todo o mundo. De fato, Jesus testemunhou e proclamou o reino de Deus nas sinagogas, no templo, sobre os montes, à beira-mar e diante de inúmeras multidões. Isso também representa a consumação do ministério dos profetas do Antigo Testamento. Ou seja, se os profetas do Antigo Testamento profetizaram a salvação que viria, Jesus declarou que essa salvação havia realmente chegado. E se os profetas do Antigo Testamento olhavam de longe para o Evangelho, Jesus trouxe o próprio Evangelho. Portanto, a pregação de Jesus não foi apenas uma lição moral, mas uma declaração de que a história da salvação de Deus havia começado. Além disso, aqui, as boas novas da justiça apresentam o conteúdo do Evangelho que o próprio Jesus transmitiria. Aqui, justiça significa a vida de receber perdão pelos pecados, restaurar o relacionamento com Deus, escapar do julgamento divino e viver como um povo abençoado do reino dos céus. No entanto, nós, seres humanos, somos tão corruptos e depravados que não podemos alcançar essa justiça por nós mesmos. Por isso, Deus preparou o caminho para justificar a nós, pecadores, através do Messias Jesus. Quando Jesus se encarnou, o que ele proclamou foi justamente essa boa nova da justiça, a notícia de que o reino de Deus estava próximo e que o caminho para o perdão dos pecados e a salvação estava aberto. Na verdade, Jesus não apenas pregou o Evangelho, ele é o próprio Evangelho. Pois, com a vinda de Jesus, a salvação começou, com sua morte na cruz, derramando sangue, o perdão dos pecados foi realizado, e com sua ressurreição, fomos declarados justos. Portanto, percebemos que as boas novas da justiça que Jesus pregou eram, em última análise, boas novas sobre ele mesmo. Também aqui, eis que não refreei os meus lábios, Senhor, tu o sabes, profetiza o ministério fiel de proclamação do Evangelho do Messias Jesus. De fato, Jesus não se intimidou nem hesitou conforme a reação das pessoas, independentemente de qualquer circunstância, ele proclamou o Evangelho fielmente. Ou seja, mesmo que as multidões se afastassem e os líderes religiosos se enfurecessem, Jesus proclamou o reino de Deus inabalavelmente, até morrer na cruz derramando seu sangue. Mais do que isso, Deus estava observando toda a obra de salvação de Jesus e sabia muito bem que seus lábios jamais se desviariam, nem por um instante, da vontade de Deus. Porque este ministério do Filho de Jesus era, afinal, uma obra que o Pai Deus estava realizando junto com ele. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação, não ocultei da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Esta passagem resume e apresenta o núcleo do Evangelho que o Messias Jesus proclamou ao mundo. Primeiro, aqui, a tua justiça não significa apenas o fato de que Deus é um ser justo, mas aponta para a justiça de Deus, que remove todos os pecados de quem crê no mérito do sangue do seu Filho unigênito e os declara graciosamente justos. Ou seja, quando Jesus se encarnou, mesmo em meio a todo o escárnio e zombaria dos inimigos, ele não escondeu essa justiça de Deus nem um pouco, mas a proclamou e manifestou ativamente. Além disso, aqui, a tua fidelidade e a tua salvação não estão separadas. Ou seja, a tua fidelidade aponta para a fidelidade de Deus em cumprir e realizar, até o fim, a aliança de redenção estabelecida antes da eternidade. Ou seja, embora nós, humanos, quebremos facilmente todas as promessas e as alteremos com facilidade, Deus é aquele que cumpre e realiza até o fim a aliança de redenção estabelecida antes da eternidade. De fato, Deus prometeu enviar o Messias para nos salvar através de Abraão, Davi e dos profetas, e finalmente enviou o Messias Jesus e nos salvou, permitindo que ele morresse na cruz derramando seu sangue. Concluindo, ao observar isso, percebemos que a tua fidelidade e a tua salvação são um só, que jamais podem ser separadas. Também aqui, a tua benignidade e a tua verdade não podem ser separadas uma da outra.
Primeiro, a tua benignidade é o amor pactual de Deus, significando o amor maravilhoso de Deus que, para realizar a aliança de redenção estabelecida antes da eternidade, envia seu Filho unigênito e o faz morrer na cruz. Além disso, a verdade significa fidelidade e firmeza, apontando para a fidelidade e firmeza de Deus em relação à aliança de redenção estabelecida antes da eternidade, ou seja, ao amor pactual de Deus. Ou seja, Deus é alguém que, uma vez que fala, certamente realiza e cumpre. Ele é muito fiel e firme em sua aliança. De fato, podemos confirmar que o amor pactual de Deus foi completamente realizado através da morte e ressurreição do Messias Jesus, exatamente como planejado antes da eternidade. Além disso, através disso, podemos saber que o amor pactual de Deus e a fidelidade e firmeza de Deus em relação a isso também estão sempre juntos. No fim das contas, as palavras do texto de hoje testemunham o conteúdo do Evangelho que Jesus pregou, resumido em 4 aspectos. No entanto, percebemos que tudo isso não representa fatos diferentes e separados, mas que é inteiramente um único Evangelho. Ou seja, a benignidade e a verdade de Deus, a fidelidade e a salvação de Deus, e a justiça de Deus não falam de caminhos de salvação diferentes, mas testemunham o Evangelho de Jesus, consumado na cruz, a partir de várias perspectivas. Então, por que Jesus repete e proclama um único evangelho de vários ângulos? É uma ênfase para revelar e manifestar bem a riqueza e a perfeição do evangelho, permitindo que aqueles que o ouvem compreendam profundamente seu significado, retornem a Deus e colham frutos abundantes. Em segundo lugar, o texto de hoje fala sobre o sofrimento substitutivo do Messias Jesus na cruz. No texto de hoje, Salmos 40, 11 e 13, diz: Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, assim que o meu coração desfalece. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te a ajudar-me. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Esta passagem é a oração do Messias Jesus em meio ao sofrimento da cruz. Primeiro, aqui, não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias, retrata a imagem do Messias Jesus, que se encarnou e está em meio à dor substitutiva da cruz. Naquela época, Jesus era o verdadeiro Deus, mas ao mesmo tempo tornou-se verdadeiro homem, por isso suportou realmente a fraqueza e o sofrimento como humano. Ou seja, as tentações do deserto, os mal-entendidos e rejeições das pessoas, a oposição e perseguição dos líderes religiosos, em todos esses momentos, Jesus dependeu totalmente da graça de Deus Pai para realizar seu ministério. No entanto, esta oração, em particular, é o pedido de Jesus para que, embora ele não tenha pecado, estando no lugar daquele sofrimento substitutivo onde precisa carregar o peso dos pecados da humanidade e sofrer a ira de Deus em seu lugar, a misericórdia de Deus Pai esteja com ele. Esta é também a postura de obediência de Jesus para completar a obra da redenção até o fim. Além disso, aqui, guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade mostra que o ministério de Jesus só pode ser realizado plenamente dentro da vontade e do auxílio de Deus. Claro, aqui, a benignidade e a verdade significam, como dissemos antes, a aliança de redenção estabelecida antes da eternidade, ou seja, o amor pactual de Deus e sua fidelidade e firmeza. Ou seja, Jesus está lembrando a Deus porque ele próprio assumiu um corpo humano e veio a esta terra. Em outras palavras, Jesus veio a esta terra para realizar a aliança de redenção estabelecida antes da eternidade, ou seja, o amor pactual de Deus e sua fidelidade e firmeza. Mais do que isso, é por causa disso que ele está agora pendurado na cruz, derramando seu sangue e morrendo. Ou seja, o sofrimento que Jesus está sofrendo agora já foi preparado e planejado antes da eternidade, então ele pede que Deus pense nisso e o proteja. Claro, o significado de proteja-me aqui não é para que ele desça da cruz imediatamente, mas sim um pedido para que, ao passar pela morte na cruz e ressuscitar, ele possa realizar plenamente a aliança de redenção estabelecida antes da eternidade. Além disso, aqui, guardem-me continuamente indica que o ministério de Jesus não termina com a morte na cruz, mas que é uma jornada de redenção que deve ser concluída até o fim, dentro da vontade e do auxílio de Deus. Portanto, esta palavra revela a imagem gloriosa do Filho de Jesus, que se humilhou para nos salvar, sendo protegido dentro da misericórdia, do amor pactual e da verdade de Deus Pai, e completando a aliança de redenção até chegar à morte na cruz. Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, assim que o meu coração desfalece. Esta passagem nos faz olhar para o lugar da substituição na cruz, onde Jesus carregou os pecados da humanidade. Carregando os pecados de nós, humanidade,
e assumindo o castigo e o peso do pecado em nosso lugar. Primeiro, aqui, males sem número me tem rodeado, mostra que o mal que caiu sobre Jesus, pendurado na cruz, não é um sofrimento pessoal simples. Claro, aqui, mal não significa apenas eventos prejudiciais, mas o conjunto do julgamento de Deus devido ao pecado dos humanos. Ou seja, ao carregar os pecados da nossa humanidade, Jesus não apenas sofreu dor física e zombarias das pessoas ao redor, mas teve que experimentar o sofrimento da morte real e da separação espiritual sob o julgamento da justiça de Deus. Ou seja, a cruz foi o lugar onde o julgamento de Deus sobre os pecados da nossa humanidade se concentrou. Além disso, aqui, minhas iniquidades não são os pecados pessoais de Jesus, mas apontam para os pecados da nossa humanidade que Jesus carregou. Isso deve ser compreendido dentro do princípio da representação e substituição. Ou seja, a Bíblia afirma claramente em todas as passagens que Jesus é alguém que não tem pecado. Portanto, essa expressão deve ser entendida como uma profecia do estado em que Jesus assumiu os pecados da nossa humanidade como se fossem seus próprios. Ou seja, como o apóstolo Paulo disse, Deus fez pecado por nós aquele que nem pecado conhecia. Portanto, aqui, minhas iniquidades não aponta para os pecados pessoais de Jesus, mas para todos os pecados da nossa humanidade que foram transferidos para Jesus. Essa iniquidade que cobre e esmaga Jesus é a cruz. Além disso, aqui, de modo que não posso olhar para cima, descreve o sofrimento da separação espiritual do julgamento de Deus diante dessa iniquidade, como se a alma de Jesus estivesse sendo esmagada e triturada pela multidão de iniquidades que se aproximam. Ou seja, Jesus não sofreu apenas dor física na cruz, mas teve que experimentar a dor da profunda separação espiritual, onde todo o conforto e alegria que ele compartilhava e experimentava na comunhão íntima com Deus desapareciam. Isso também coincide com o clímax do sofrimento da cruz de Jesus, quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Além, o volume total desses pecados era de um nível que nós, humanos, não poderíamos ousar medir nem suportar, mas Jesus, como se ele mesmo fosse o pecador, recebeu em seu próprio corpo o volume total desse terrível castigo. Claro, essa expressão hiperbólica enfatiza que o peso dos pecados que Jesus carregou não era abstrato, mas um castigo real e concreto. Além disso, aqui, a confissão meu coração desfalece mostra vividamente o sofrimento extremo e o grito da alma que Jesus experimentou na cruz. Aqui, desfalece significa a pressão de um sofrimento que, humanamente, não pode ser suportado de forma alguma. Ou seja, enquanto Jesus assumia o castigo que nós, pecadores, deveríamos sofrer, ele estava experimentando na prática o abandono extremo, ou seja, a dor da separação espiritual que nós, pecadores, deveríamos sofrer se caíssemos no lago de fogo do inferno. Digna-te, Senhor, livrar-me, Senhor, apressa-te a ajudar-me. Agora, Jesus está pedindo ajuda a Deus em meio a esse sofrimento na cruz. No entanto, essa súplica agora tem o significado de que Deus deve realizar a salvação da humanidade que planejou antes da eternidade, fazendo com que Jesus carregue até o fim o peso dos pecados da humanidade e o julgamento de Deus. Aqui, a graça, aqui entendida como a bondade de Deus, expressa um profundo interesse e favor em relação ao amor pactual de Deus, que não se baseia no mérito, capacidade ou qualificação de nós, humanos. Ou seja, Jesus pedir essa graça significa que ele quer ser capaz de percorrer até o fim, sem parar, o caminho determinado dentro da aliança de redenção estabelecida antes da eternidade. Além disso, aqui, livrar-me também pode soar um pouco estranho. Será que Jesus não está conseguindo suportar o sofrimento da cruz e está pedindo para ser salvo? No entanto, esse pedido de salvação também não é para descer da cruz, mas insta a consumação da redenção, que levará à ressurreição após passar pela morte na cruz, como aquele que carregou os pecados da nossa humanidade. Ou seja, Jesus já sabia tudo, que ele não apenas morreria na cruz derramando seu sangue, mas que passaria pela morte, venceria o poder da morte e ressuscitaria. Por isso, esta súplica também é para que Deus o ajude a suportar bem o sofrimento da separação espiritual na cruz, e para que ele segure seu ministério, que levará à ressurreição após passar pelo poder da morte, para que não se desvie em nada. Além disso, aqui, Senhor, apressa-te a ajudar-me, mostra a urgência e a pressão do sofrimento causado pela separação espiritual de Deus. Ou seja, isso nos faz saber que a cruz não era um campo de sofrimento abstrato, mas um campo terrível cheio de sofrimento real de morte e separação espiritual. De fato, Jesus foi abandonado por Deus na cruz, experimentou a profunda dor da separação espiritual resultante disso e, de fato, morreu e desceu até o túmulo. Em meio a esse processo, a tensão extrema e a urgência que Jesus teve que experimentar estão contidas nesta oração. No entanto, a expressão apressa-te aqui não indica impaciência ou incredulidade de Jesus. Pelo contrário, é uma oração de obediência que deseja que a vontade de Deus seja completamente realizada no tempo determinado por Deus, tendo como pressuposto que a vontade de Deus certamente será realizada.
Além disso, esta oração está profundamente ligada à oração no jardim do Getsemane, onde ele clamou: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, o texto de hoje é uma passagem registrada profeticamente com este eco espiritual do Getsemane. Por fim, o texto de hoje fala sobre a vergonha daqueles que se opõem ao Messias Jesus e a alegria daqueles que o acolhem. No texto de hoje, Salmos 40, 14 e 15, diz: Sejam alma confundidos e envergonhados os que buscam a minha alma para destruir, tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal, fiquem desolados em recompensa da sua vergonha os que me dizem: Ah! Ah! Sejam alma confundidos e envergonhados os que buscam a minha alma para destruir, tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Esta palavra declara o julgamento justo de Deus sobre as forças de Satanás que interferem na obra de redenção de Jesus. Primeiro, aqui, os que buscam a minha alma para destruir aponta primariamente para os líderes religiosos que se opuseram a Jesus, os fariseus e saduceus, e aqueles que lideraram a execução na cruz. No entanto, fundamentalmente, vai além de um grupo humano simples e inclui todas as forças de Satanás que tentam interferir e derrubar a obra de salvação de Jesus. Ou seja, Satanás também tentou Jesus no deserto e interferiu e obstruiu a obra de salvação de Jesus durante sua vida pública. Justamente por isso, e pelo fato de que a oração de Jesus é certamente realizada e cumprida, esta passagem é uma declaração de julgamento sobre as forças de Satanás que obstruíram e se opuseram à obra de salvação de Jesus. Além disso, a palavra sejam alma confundidos e envergonhados é também uma declaração escatológica de que o julgamento justo de Deus certamente recairá sobre essas forças de Satanás. Ou seja, todas as forças de Satanás que se opõem ao Messias Jesus enviado por Deus e obstruem a obra de salvação de forma alguma poderão escapar do julgamento de Deus. Como é? Podemos confirmar parcialmente a realização desta proclamação profética em Atos dos Apóstolos. Herodes Agripa, que aparece em Atos 12, matou Tiago, que era um líder da igreja, e perseguiu os apóstolos. Assim, ele assumiu uma postura de perseguidor bastante hostil e cruel contra a igreja, que é o corpo de Jesus. No entanto, a Bíblia registra que Deus o feriu e ele morreu comido por vermes. Como isso, todos aqueles que se opõem e obstruem a obra de salvação de Jesus estarão diante do tribunal de Deus, e por fim, sofrerão o julgamento e cairão no eterno lago de fogo do inferno. Além disso, aqui, tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal, também é uma declaração de julgamento sobre as forças de Satanás que mataram Jesus. Claro, na época da execução na cruz, Jesus parecia, exteriormente, ter sido derrotado. Ou seja, a zombaria e o açoite das forças de Satanás, e o sofrimento e morte de Jesus na cruz, causaram um grande equívoco, como se as forças de Satanás tivessem alcançado uma grande vitória. Mas a realidade era diferente. A cruz foi, pelo contrário, o local de julgamento que expôs a substância do pecado e da morte sem deixar nada para trás. Jesus derrubou a fortaleza de Satanás através da morte na cruz e venceu o poder da morte. Essa foi a vitória final, confirmada pela ressurreição de Jesus, que mudou a história da humanidade. Aqui, vemos que o tornar atrás, ou seja, a derrota desses inimigos, tem se tornado mais claro através da expansão do Evangelho após a ressurreição de Jesus. Ou seja, as forças de Satanás que tentaram se opor e perseguir a igreja foram, pelo contrário, derrotadas diante da difusão do Evangelho, e o nome de Jesus foi cada vez mais exaltado. Mas esse tornar atrás não termina como um evento do passado. Ou seja, no último dia, a substância das forças de Satanás será completamente exposta diante da gloriosa segunda vinda de Jesus, e elas se curvarão sob o castigo eterno. Porque a crítica e zombaria que eles lançaram contra Jesus na cruz voltarão integralmente como julgamento severo de Deus sobre eles mesmos. No fim das contas, confirmamos que a proclamação profética do texto de hoje já foi parcialmente realizada na história e também tem diante de si uma plena realização escatológica. Fiquem desolados em recompensa da sua vergonha os que me dizem: Ah! Ah! Aqui, minha aponta para Jesus, e os que me dizem: Ah! Ah! Aponta para aqueles que zombam e insultam o Messias Jesus. Primeiro, aqui, os que me dizem: Ah! Ah! Faz lembrar a zombaria que Jesus realmente sofreu quando estava pendurado na cruz derramando seu sangue. Naquela época, os soldados zombaram de Jesus, vestiram-no com uma capa de púrpura e colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Além disso, as pessoas que passavam zombavam de Jesus dizendo: Tu, que destróis o templo e em 3 dias o reedificas. Por outro lado, os líderes religiosos criticavam e zombavam dizendo: Se és filho de Deus, desce da cruz. Assim, todo esse simboliza o desprezo e a rejeição do mundo em relação ao Messias Jesus.
Além disso, aqui, fiquem desolados em recompensa da sua vergonha é uma declaração de julgamento escatológico, contendo a imagem do julgamento justo de Deus, de que a crítica e zombaria dessas forças de Satanás acabarão voltando para elas mesmas. Ou seja, aqueles que zombavam de Jesus ficaram em choque diante da ressurreição de Jesus, aqueles que enfrentaram o túmulo vazio de Jesus foram tomados pelo medo e, depois disso, quando o fogo do Evangelho ardeu violentamente, os líderes religiosos não puderam esconder seu constrangimento. Mais do que isso, quanto mais o Evangelho se espalhava, mais eles não podiam evitar sentir um arrependimento amargo e constrangimento diante do fato de que haviam se oposto ao Filho de Deus. No entanto, esse choque e medo não terminam aqui. Fundamentalmente, significa que eles ficarão chocados com sua própria vergonha. Aqui, sua vergonha representa o resultado do julgamento de Deus que será sofrido devido ao pecado de rejeitar o Messias Jesus. Ou seja, quando chegar o dia do julgamento no futuro, eles cairão no eterno lago de fogo do inferno porque ignoraram e desprezaram o mérito do sangue do Messias Jesus. E quando isso acontecer, eles descobrirão sua aparência miserável e feia naquele lago de fogo do inferno, e ficarão ainda mais envergonhados e chocados. Provavelmente, eles não saberão o que fazer dentro daquela cova de lago de fogo ardente, torcendo o corpo e derramando lágrimas de sangue. Assim, quando chegar aquele dia, o A dele se transformará em lamento. Então, o que acontecerá com aqueles que acolhem o Messias Jesus? No texto de hoje, Salmos 40, 16 e 17, diz: Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, digam sempre os que amam a tua salvação, engrandecido seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, digam sempre os que amam a tua salvação, engrandecido seja o Senhor. Esta palavra proclama a alegria e o desfecho da salvação que virá sobre aqueles que acolhem o Messias Jesus. Primeiro, aqui, os que buscam a ti aponta para o povo de Deus que crê no mérito do sangue do Messias Jesus Cristo, enviado por Deus, como aqueles que não ostentam sua própria justiça, mérito ou coisas mundanas na salvação, mas que buscam e procuram apenas a Deus. Além disso, aqui, folguem e alegrem-se em ti fala sobre a alegria e o contentamento daqueles que foram salvos pela fé no mérito do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que foram salvos pela fé no mérito do sangue de Jesus Cristo se alegrarão e se regozijarão em Deus. Ou seja, desde o jardim do Éden, nós, humanos, vivemos em meio a todo tipo de sofrimento e tribulação, sob a condenação de Deus, longe de Deus, tornando-nos escravos de Satanás. No entanto, aqueles que foram salvos através do mérito do sangue de Jesus Cristo não apenas desfrutam da graça do perdão dos pecados e da vida eterna com um relacionamento restaurado com Deus, mas também não vivem mais sob o poder do pecado e da morte, e viverão desfrutando da verdadeira paz e alegria como filhos de Deus. Sempre em meio ao cuidado, proteção, provisão e resposta de Deus. Portanto, a alegria e contentamento do povo de Deus aqui não é algo temporário dado pelo mundo, mas uma alegria eterna que deriva da vida em comunhão com Deus. Além disso, aqui, os que amam a tua salvação fala de uma pessoa que gosta tanto da salvação que recebeu que dança de alegria. Ou seja, é uma pessoa que gosta tanto da salvação que recebeu que até mesmo pensar no céu a faz sorrir, e que sempre confessa amor e gratidão a Jesus, que a salvou. Mais do que isso, essa pessoa valoriza muito a graça da redenção que Deus realizou e permitiu, e a toma como centro da vida e como valor de vida. Em outras palavras, essa pessoa não vive ostentando sua própria justiça, mérito ou coisas mundanas, mas apenas a salvação de Deus. Além disso, a característica de vida dada a essas pessoas é, digam sempre, engrandecido seja o Senhor. Ou seja, os lábios daquele que ama e valoriza a salvação que recebeu manifestam-se sempre louvando e exaltando a Deus. Porque a salvação que Deus realizou e permitiu é tão grande, tão maravilhosa e tão digna de gratidão. Especialmente, essa gratidão e louvor levam naturalmente a ansiar pelo ministério de Jesus. Porque a grandeza de Deus é revelada de forma clara na morte e ressurreição de Jesus Cristo na cruz. Em outras palavras, porque não há ninguém mais grandioso do que Deus, que justifica o pecador através da morte do Filho unigênito, vivifica o morto e faz do inimigo um filho. Mais do que isso, porque não há ninguém mais grandioso e mais maravilhoso do que o nosso Deus, que planejou a salvação da nossa humanidade desde antes da eternidade e tem realizado esse plano maravilhoso. Portanto, a confissão engrandecido seja o Senhor não é um louvor simples, mas a grande conclusão do Evangelho. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Esta palavra é, mais uma vez, a conclusão que confirma a humilhação do próprio Jesus, e ao mesmo tempo, o auxílio perfeito de Deus Pai. Primeiro, aqui, mas eu sou pobre e necessitado, mostra a humilhação existencial do Messias Jesus. Ou seja, o segredo da encarnação,
em que o Filho Jesus, que não tem pecado, desceu até o lugar do pecador, está contido nesta expressão. Ou seja, Jesus ocultou temporariamente a glória do céu e vestiu a forma de servo. Depois disso, desde a manjedoura em Belém, passando pela vida escondida na vila de Nazaré, até a rejeição da vida pública e o sofrimento da cruz, a vida de Jesus foi sempre um caminho de humilhação incessante. Além disso, ao mesmo tempo, pobre e necessitado aqui não significa privação material, mas um estado de ser completamente esvaziado segundo os padrões mundanos, ou seja, um estado em que se deve depender total e exclusivamente da vontade e do auxílio de Deus Pai. Além disso, aqui, contudo o Senhor cuida de mim é a convicção de que Deus Pai jamais esquece o próprio Messias Jesus. Ou seja, Deus Pai lembrou-se do Filho Jesus até mesmo no momento da morte na cruz. Embora as pessoas tenham abandonado Jesus, os discípulos tenham fugido e o mundo tenha zombado de Jesus, mesmo naquela época, Deus Pai lembrou-se e pensou no Filho Jesus. Claro, a expressão cuida de mim aqui não significa apenas lembrar, mas indica que Deus jamais esquece Jesus, não o deixará ficar por muito tempo no túmulo da morte, por fim, responderá com a gloriosa ressurreição. Além disso, aqui, a confissão Tu és o meu auxílio e o meu libertador mostra que o ministério de salvação de Jesus e sua morte e ressurreição na cruz dependem inteiramente de Deus Pai. Ou seja, que todo o ministério de Jesus até agora não foi realizado de forma arbitrária, mas foi um ministério realizado dentro da vontade, do auxílio e da capacidade de Deus Pai. Isso também se aplica à morte e ressurreição de Jesus na cruz que ocorrerá agora. Além disso, aqui, não te detenhas, ó meu Deus, não é um lamento que surgiu de incredulidade ou impaciência humana, mas a proclamação de fé de que, quando chegar o tempo determinado por Deus agora, todo o ministério de Jesus será consumado de acordo com o plano estabelecido por Deus desde antes da eternidade. Ou seja, Jesus já conhecia bem a glória da ressurreição que viria após a morte na cruz. No entanto, essa glória tinha que passar pela morte na cruz. Portanto, o não te detenhas aqui é a proclamação de convicção de que, conforme o plano de Deus desde antes da eternidade, sem falar na morte e ressurreição de Jesus, e mais, todo o ministério de Jesus será consumado sem demora no tempo determinado. Pois meus pecados são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Jesus! Obrigado. Gratidão. Eu te amo. Agradeço pela graça e amor de ter assumido um corpo humano há 2000 anos, vindo a esta terra e realizado nossa salvação ao morrer na cruz derramando seu sangue. Dá-nos bênçãos para que possamos ser aqueles que entram no céu crendo nesse maravilhoso mérito do sangue de Jesus Cristo. Abençoo e oro em nome de Jesus. Amém.